Olá, Valimores. Eu sou professora Fernanda Moura e sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje eu vou falar sobre avaliação fisioterapêutica, uma parte dela que é a anamnese. Antes de começar a aula, queria dar uma indicação para vocês de uma música, né? Uma música do Villa-Lobos, uma baquiana brasileira, é a baquiana número 9, uma baquiana composta para a orquestra de cordas. E esse link, né, no YouTube, que eu estou deixando aqui para vocês, é dessa música regida pelo regente Roberto Minzuki, tá bom? Eu queria que vocês prestassem atenção na reviravolta que a música faz no minuto 2,14. Depois vocês me deixem aí nos comentários o que vocês acharam nesse momento da música, tá bom? Vamos lá. Pessoal, hoje nós temos os objetivos, né, a alcançar com essa aula, e eu pretendo que ao final da aula vocês sejam capazes de responder o que é avaliação subjetiva e o que é avaliação objetiva, o que é a anamnese, quais são os tipos de pacientes que nós vamos encontrar ao longo do caminho, quais as etapas da anamnese, tudo bem? Então, o primeiro contato com o paciente, né, é realizado na avaliação fisioterapêutica. É nesse contato que o paciente formula suas primeiras impressões a respeito da gente. E por isso é muito importante que vocês levem em consideração aspectos como a aparência. E o que eu quero dizer com a aparência? Eu quero dizer o traje adequado, né, para o processo terapêutico, os acessórios adequados. Quando você pensar em traje ou acessórios, pense que o objetivo principal, né, do seu trabalho ali é a reabilitação. Então, é o processo terapêutico, acessórios ou vestimenta que interfira ou tire do foco o seu principal objetivo, eles não são adequados, tá? Então, é muito importante que você preste atenção e tenha zelo pela sua aparência. A linguagem também é outro aspecto importante. Nós precisamos ter uma linguagem acessível para o paciente participar desse processo que nós vamos conduzi-lo, né? Esse processo de tratamento, ele precisa entender o que você está falando. Então, você não pode, não deve usar jargões médicos. Você deve usar uma linguagem acessível e ter empatia, carinho, cuidado, compromisso também e respeitar a forma como o paciente fala, né, do que ele está sentindo, porque muitas vezes ele não vai saber falar, né, com palavras adequadas, e isso não tem problema, tá bom? A gente precisa também ter muito zelo no nosso comportamento. É preciso que a gente se coloque nesse momento numa postura de entrar no lugar do outro, uma postura de compaixão, uma postura de escuta. Mais do que isso, uma postura em que nós sejamos capazes de compreender o nosso paciente, fazer o reassurance, que significa tranquilizar o nosso paciente, deixá-lo seguro para que ele fale tudo que ele precisa falar ali para nós, tá? É preciso, então, ser paciente, demonstrar disposição para ouvir, chamar o paciente pelo nome próprio. Pessoal, eu costumo dizer que o nome da pessoa é o som mais doce que ela pode escutar naquele dia. Então, é muito importante que a gente chame o paciente pelo nome, que a gente conheça verdadeiramente o nosso paciente. Ele vai se sentir importante, vai se sentir notado, tá? E também que você tenha bom senso, né, para lidar com o humor, com as emoções, né, desse paciente, se for o caso. Então, queria deixar uma frase aqui para vocês refletirem. Na realidade, o estado de cada paciente não se manifesta na singularidade daquele momento, mas deve ser analisado, integrado o que está na raiz do sofrimento e na cura desse ser humano em particular.
Escutar não basta, é preciso ouvir. É preciso que a gente amplie a nossa escuta. Aquele episódio que trouxe o paciente até nós o incomoda muito. E é mais do que aquele momento. Tem todo um contexto envolvido nisso. Então, é preciso que nós sejamos sensíveis para identificar todos os fatores envolvidos, não só naquele episódio, né, mas no contexto da condição de saúde do indivíduo que a gente está avaliando. E aí, nesse percurso, nós vamos encontrar vários tipos de pacientes, né? Nós vamos encontrar pacientes ansiosos, nós vamos precisar fazer ou assegurar que eles fiquem tranquilos na nossa presença. Então, reassurance é muito importante aqui, o asseguramento, a tranquilização. A gente tem que manter um elo de confiança com o nosso paciente para que ele se sinta seguro e a gente possa conduzir o tratamento, né? Nós temos pacientes verborreicos, pacientes que falam muito, que contam histórias longas. Nesse processo, é preciso que a gente use técnicas para direcionar o paciente a nos dizer fatos importantes da história dele, né? Nós, como profissionais da saúde, precisamos ter técnicas capazes de direcionar esse diálogo também. Nós vamos encontrar no nosso caminho pacientes hostis, a dor crônica, né? A dor aguda, a dor muito forte, faz com que os pacientes fiquem mal-humorados, tensos e até hostilizem alguma pergunta ou tenham algum comportamento hostil. Preciso ter muita paciência, cautela nesse momento e respeito à situação do paciente, tá? É quando nós nos mantemos calmos, centrados, quando a gente não perde o foco, né, do que a gente está fazendo ali naquele momento, essa hostilidade, ela vai diminuindo ao longo da nossa conversa, tudo bem? Também vamos encontrar pacientes com retardo ou demência. Esses pacientes, eles vão ser, em geral, acompanhados por cuidadores, parentes, né? E vizinhos, amigos, eles nunca vão estar sozinhos, né? Provavelmente terão acompanhantes. Mas o que eu quero que vocês reflitam aqui é que na hora da avaliação, nós estamos avaliando o paciente, não o cuidador. É preciso que vocês direcionem inicialmente as perguntas para o paciente, porque é muito importante que a gente avalie o nível cognitivo. Até quanto ele é capaz de nos responder? Até quanto ele é capaz de nos dar a informação? É preciso que a gente avalie isso. Então, nunca direcione as perguntas inicialmente para o cuidador ou acompanhante. Sempre tente explorar a cognição do seu paciente, tá bom? Claro, se você perceber que o déficit cognitivo ou a demência impedem que as informações sejam fidedignas, você vai explorar essas informações com o cuidador. Também temos pacientes no nosso caminho, na nossa jornada, que estão em estado grave, em coma, sedados, por exemplo, nos hospitais, né, nas UTIs, que nós vamos avaliar também. Nesse processo, é muito importante que vocês, antes da avaliação, mesmo que o paciente esteja sedado, em coma, que vocês se apresentem para ele. Nossa, mas eu vou apresentar para alguém, me apresentar para alguém que está em coma? Sim, sim. Existem já livros publicados de pacientes que estavam em estado de coma e que ouviam tudo que estava sendo dito à beira do leito deles. Esses pacientes relatam que a voz de alguns profissionais da saúde que se importavam em se apresentar, em dizer o que queriam fazer neles, os tranquilizavam, tá? Então, como nós não temos certeza do grau, né, de consciência que esse paciente está naquele momento, mesmo sedado ou em coma, é muito importante que, por respeito a ele, à beira do leito, antes de tocá-lo, eu me apresente. Eu sou Fernanda, sou fisioterapeuta e vou iniciar a avaliação do senhor. É muito simples, fácil e rápido.
e garante que esse paciente seja respeitado em sua totalidade. Tudo bem? Nós vamos encontrar pacientes emocionados ou deprimidos, pacientes chorosos, então a gente precisa conduzir também essa avaliação, identificando, né, esses sentimentos, sendo solidários. Vamos encontrar pacientes que são poliqueixosos ou hipocondríacos, tem várias queixas em vários locais, né? Vamos ter que administrar isso e também tranquilizá-lo em relação à eleição dos objetivos do nosso tratamento, tá? Vamos encontrar pacientes idosos. E aí eu quero ressaltar que idosos são adultos. Muitos de nós temos o péssimo comportamento de tratar idosos como crianças, de infantilizá-los. A gente dá apelido para eles, a vovozinha, o vovozinho, que bonitinho. Os pacientes idosos devem ser tratados como adultos, eles merecem esse respeito, tá? E eles não gostam de serem tratados assim, tudo bem? Carinho é diferente, tá? Empatia é diferente. Então, tratemos nossos pacientes idosos com respeito, com carinho, mas sem diminutivos, né? E sem infantilização. Um outro público que nós atendemos são os pacientes crianças. E aí, esses sim, nós podemos lançar mão de recursos como os diminutivos, né, as histórias, né, as analogias com personagens infantis. Nós podemos usar trajes com cores diferentes, acessórios no nosso jaleco, tá? Então, para esses pacientes, cabe sim essas adaptações. Tudo bem? No processo de avaliação fisioterapêutica, então, há duas etapas. A avaliação subjetiva, e ela é subjetiva porque os dados são colhidos a partir do que o paciente me fala. E a avaliação objetiva, que é, na verdade, o processo em que eu uso os recursos, né, para mensurar aquilo que ele me falou ou as coisas que eu acho que são necessárias que eu observe. Então, objetiva, porque eu estou mensurando, medindo, observando, tá? E aí eu tenho dados palpáveis, tudo bem? Eu não estou falando que uma ou outra é mais importante, são etapas complementares da avaliação fisioterapêutica. Na avaliação subjetiva, né, que a gente chama de anamnese, eu tenho algumas etapas importantes, onde eu colho as informações do paciente de forma sistematizada. Então, é interessante porque conduz o nosso raciocínio clínico. A primeira etapa da anamnese, nós vamos falar sobre isso ao longo da aula, é a queixa principal, né, e também a coleta das outras queixas. A segunda etapa, a história da doença atual, e eu quero ressaltar aqui para vocês que nem sempre nós avaliamos pacientes ou pessoas ou indivíduos que estão doentes. Então, acho muito interessante a gente substituir história da doença atual por história da condição de saúde, que inclui gravidez, envelhecimento, por exemplo, que não são doenças, tá? Os antecedentes pessoais, a gente também avalia antecedentes familiares, os hábitos de vida do indivíduo, os fatores socioeconômicos, culturais e ambientais envolvidos naquela condição de saúde e os medicamentos que ele usa. Tudo bem? Essa é a avaliação subjetiva. Na avaliação objetiva, o que nós avaliamos? Nós fazemos o exame físico e também podemos fazer a avaliação ambiental, que é ir até o local de trabalho, ir até o domicílio, nas visitas domiciliares que nós podemos fazer também, e fazer essa avaliação ambiental. Essa avaliação objetiva é possível de ser realizada. Na fisioterapia, na saúde do trabalhador, nós utilizamos muito avaliar o ambiente de trabalho. Também deixei uma outra etapa aqui, né, da avaliação fisioterapêutica, que é a avaliação dos exames complementares. Então, a gente recebe esses exames, avalia e escreve na nossa ficha o laudo e a data desses exames. Tudo bem?
Então, vamos começar a falar da avaliação subjetiva, que é a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é trazer à mente todos os fatos que estão relacionados àquela condição de saúde, né? Dessa pessoa que demonstra alguma deficiência, limitação ou restrição à participação social. O que é importante, né, nesse momento? Que a gente compreenda as condições culturais do indivíduo, as tradições, as crenças. É muito importante a gente estar atento a isso. Que a gente tenha perspicácia e tato na obtenção dessas informações, porque muitas delas podem ser relacionadas a doenças estigmatizantes, a distúrbios que afetam a intimidade dessas pessoas. Então, é preciso tato para avaliá-las. A gente não deve sugestionar o paciente a responder aquilo que a gente deseja escutar, tá? Devemos também evitar, como eu disse antes, os jargões médicos. Não exagerar nas mímicas faciais ou reações às respostas ou histórias dos nossos pacientes. A gente precisa minimizar essas expressões faciais. Então, o paciente me conta alguma coisa, eu falo, ah! Não, né? Ou eu sorrio muito. Então, eu devo minimizar essas expressões faciais, tá? A reação ao ouvir o paciente. É preciso que eu garanta, né, ao escutar essa história, no momento que eu estou avaliando esse paciente, que ele tem um ambiente que o proporcione sigilo, temperatura e luminosidade adequados e privacidade também. Então, iniciando a semiotécnica, a técnica da anamnese, né, quando o paciente chega para mim, a primeira pergunta que eu devo fazer para ele é do tipo aberta, né? E uma pergunta aberta que possa ser capaz de que ele me diga o que mais o incomoda. Então, a gente vai perguntar, o que o senhor está sentindo? Qual o seu problema? O que o senhor deixou de fazer? Ou por que o senhor veio me procurar, tá? Quando o paciente responde essa questão, o que ele está me dizendo e o que eu vou prestar atenção, né? Em qual sintoma daquele que ele me disse, que vai ser o sintoma mais importante, que vai me guiar ou me conduzir em todo o processo de avaliação. Esse sintoma que eu vou perceber na resposta dele, a gente chama, na semiotécnica da anamnese, né, de sintoma guia. Então, quando eu começo a avaliar o paciente, eu pergunto o que te trouxe aqui, né? Ou o que te incomoda, o que o senhor está sentindo, ele me dá o sintoma guia. E aí, como eu vou descobrir todas as coisas relacionadas a esse sintoma guia? Eu vou seguir agora as pistas, né? Os outros sintomas, através de um interrogatório sintomatológico que eu vou ensinar para vocês, vocês vão perseguir essas pistas. Depois, lá no exame físico, vocês vão mensurar esses sinais e registrar tudo na ficha, para que vocês possam elaborar o diagnóstico fisioterapêutico, tá bom? E aí, pessoal, é muito importante que vocês façam uma anamnese estruturada. Então, é o seguinte, é possível que eu use uma ficha para avaliar o paciente e essa ficha esteja em branco e eu escreva tudo que ele me fale, ou que eu faça uma estrutura de questões ou tópicos, né, que a gente chama de ficha estruturada, para que eu possa me lembrar ou anotar, né, na frente desses tópicos o que o paciente me diz. Em ambas essas fichas, ou o papel em branco ou a estruturada, o primeiro tópico precisa ser preenchido, né? O primeiro item dessa ficha é a identificação. A identificação é como se fosse um cabeçalho dessa ficha. E ela vai ter que ter o nome, a idade do paciente, o sexo, o estado civil, a cor, a profissão dele, atual e anterior, local de trabalho, naturalidade, residência. Pode ter também, se for necessário, o nome do cuidador, o nome da mãe,
em estruturas, em ambientes que eu tenho muitos pacientes, como hospitais, centros de reabilitação, às vezes nós pedimos o nome da mãe porque o nome do paciente pode ser igual ao nome de outros pacientes, tá? Então é importante a gente identificar isso. É possível que nesse cabeçalho também tenha diagnóstico médico. É possível ou não ter esse item, tudo bem? Então eu posso escolher trabalhar com uma ficha em branco ou uma ficha estruturada, mas ambas vão ter no seu topo, né, o cabeçalho de identificação do paciente. Eu aconselho vocês a trabalhar com uma ficha estruturada. É assim que eu vou seguir a nossa linha de raciocínio, tá bom? Então, eu falei com vocês que a gente usa uma pergunta inicial. Essa pergunta inicial ela é aberta, deixa o paciente falar. Depois que esse paciente me fala, a técnica, a semiotécnica da anamnese, prevê que eu direcione esse paciente para o que é mais importante na fala dele. E eu direciono com perguntas fechadas em geral. Eu vou dar exemplos para vocês. Olha, depois que ele já me disse a queixa dele principal, né, que é o sintoma guia, eu vou perguntar para ele: como a posição deitada afeta a sua dor nas costas? Então, perguntei para ele especificamente alguma coisa ainda de forma aberta. Ele vai me falar: a posição deitada faz com que eu sinta mais dor ainda, né? E aí eu quero investigar mais profundamente isso, mas direcionar, por exemplo, a um período do dia. Então, eu vou perguntar para ele: você sente alguma dor após ficar deitado a noite inteira? Então, estou perguntando se tem um período do dia que ele fica deitado muito tempo e ele sente dor, isso provoca dor. Aqui ele vai me responder ou sim ou não, então eu já estou direcionando a resposta para a informação que eu quero obter. Então, pessoal, na semiotécnica da anamnese, eu tenho perguntas abertas, né? E eu complemento essa sequência de perguntas com perguntas fechadas, perguntas em que ele vai me responder sim ou não, e que eu vou ser capaz, então, de compreender melhor, mais especificamente, aquilo que ele está me falando. Então, como você sente que esse problema afetou sua vida diária, ou no trabalho ou em casa? Essa é uma pergunta aberta, ele vai me dizer, me contar a história. E aí eu especifico depois, se eu quiser. Isso afetou a sua capacidade de vestir-se sozinho? Ele vai me responder sim ou não. A pergunta fechada, ela tem tópicos para serem respondidos. É específica, tá? Outra forma, né, de eu fazer perguntas para esse paciente é utilizando a técnica da paráfrase. Essa técnica é muito legal porque o paciente se sente ouvido, ele sente que você deu valor, se importou com o que ele falou, que você se lembrou da fala dele. Como que é a paráfrase? Parafrasear é pegar parte do texto que o paciente te falou e elaborar uma pergunta. Então, isso é sinônimo para o paciente de que você está escutando verdadeiramente ele. Então, olha, você pode dizer assim: você me disse que a dor, a sua dor, é aliviada quando você senta ou deita. Quer dizer, ele já te disse isso, você prestou atenção e você está usando aqui. E aí você complementa com a sua pergunta: em que outras posições a sua dor é avaliada? Perdão, é aliviada. Então, em quais outras posições a sua dor é aliviada? Então, você escutou o que ele tinha dito antes, ele sente que ele foi ouvido e você completa com a pergunta que você quer realizar, tá bom? E aí, então, para coletar a informação na anamnese, nós estamos trabalhando com a anamnese estruturada. O paciente chega, eu pergunto a ele o que ele está sentindo e esse item eu anoto na queixa principal. A pergunta que eu faço para obter a queixa principal é o que o senhor está sentindo, o que te trouxe aqui, o que mais incomoda o senhor, o que está acontecendo, tudo bem? O que o levou a procurar o fisioterapeuta?
Então, a resposta da queixa principal vai me levar ao sintoma guia. E aí eu queria fazer um parênteses aqui para que vocês prestem atenção que essas queixas que o paciente diz para nós, essa primeira queixa, né, ela pode nos levar a ficar em estado de alerta, né? A gente chama isso de bandeira amarela. Yellow flags são as bandeiras amarelas. As bandeiras amarelas são fatores psicossociais, fatores que aumentam o risco de desenvolvimento ou perpetuação de dor ou incapacidade. Esses fatores psicossociais estão relacionados a queixas que o paciente me faz, que estão atreladas a crenças limitantes que ele tem, catastrofização, por exemplo, ele acha que tudo vai dar errado, o medo da dor, o medo do movimento, a cinesiofobia. Então, ele relata dor e fala comigo que ele não se mexe mais, ele só fica deitado. Também relacionado a emoções, depressão, ansiedade, né? Tristeza profunda, medo, né? Medo de voltar ao trabalho, falta de apoio familiar, outros tratamentos que o paciente fez e que foram ineficazes, e ele relata isso com um sentimento muito ruim, né? Com uma falta de esperança sobre o tratamento atual. Então, quando as queixas vêm atreladas a esses fatores psicossociais, nós temos que ficar alerta, em atenção, para a identificação de um pior prognóstico e para a necessidade de encaminhamento para outros profissionais e também para uma avaliação mais completa. Eu tenho várias aulas lá no YouTube em que eu falo como o fisioterapeuta deve lidar com esses fatores psicossociais, gerenciar isso, né, dentro do seu tratamento. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês assistam às aulas que estão lá no YouTube, tá bom? Mas nesse início, ficar alerta. E temos também as queixas que nos levam a ficar em estado, né, vermelho. A gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas. Essas bandeiras vermelhas, elas são queixas que nos conduzem ao raciocínio de que esse paciente deve ser encaminhado para o médico. Quais são essas queixas? O paciente tem febre, diaforese, que é sudorese, né, excessiva, sudorese noturna, náuseas e vômitos, diarreia, palidez, tontura ou síncope, fadiga excessiva, perda de peso sem uma dieta, sem explicação aparente, tá? Se o paciente relata esses, né, sinais, sintomas, nós devemos fazer encaminhamento médico, porque podem estar relacionadas a doenças mais graves ou algum tipo de malignidade, tá? Dor constante, ou dor noturna, sangramento vaginal em idosos pós-menopausa, dor ou sangramento urinar, o paciente está conosco e relata que tem taquicardia ou bradicardia, dificuldade para engolir, rouquidão, falta de ar, efeitos visuais ou mudanças na visão, visão turva, pontos de luminosidade nas vistas, isso são sinais de que nós devemos, de bandeira vermelha, que nós devemos realizar um encaminhamento desse paciente para o médico, tá? Isso ainda na queixa principal, muito importante que a gente fique atento. E aí, pessoal, depois que nós identificamos o sintoma guia, a gente vai fazer o relatório sintomatológico, né? No livro de Semiologia Médica do Selmo Celeno Porto, ele fala 10 características que nós devemos avaliar, um decálogo, né, desses sintomas. Esse decálogo é o que eu vou falar para vocês agora e que vocês vão explorar na história da condição de saúde. Então, o primeiro tópico da ficha é a queixa principal. O segundo tópico da anamnese é a história da condição de saúde. O que eu exploro aqui? Qual o local desse sintoma? Então, se ele aponta o sintoma, se o sintoma tem
refere, né, para algum lugar. Então, eu sinto dor no ombro, mas vem aqui, ó, para o meu pescoço, né? A dor é referida. Se a dor é superficial ou profunda, ou o sintoma, né, é superficial ou profundo. Se ele se irradia, né, num trajeto de um nervo, né, num dermátomo, num miótomo, se esse sintoma que o paciente relata, ele consegue dar adjetivos para ele, né? Como o paciente descreve esse sintoma, por exemplo, dor enfacada, pontada, agulhada, ferroada, formigamento, né? Isso é a qualidade do sintoma. A intensidade desse sintoma, então eu posso usar uma escala de 0 a 10, quanto que o senhor sente de dor, tá? Depois nós vamos aprender escalas que a gente usa para avaliar a intensidade da dor. Também no tópico 5, a gente vai avaliar a duração desse sintoma. Então, esse sintoma agudo, ele é subagudo, ele é crônico, né? Como que eu identifico isso? Por exemplo, em relação à dor, a gente sabe hoje, né, por algumas referências, que a dor aguda é até 3 meses, a dor crônica é acima de 3 meses, né? A evolução desse sintoma. Então, a evolução desse sintoma, ela pode ser, quando a gente pesquisa, qual a frequência, como como é a história desse sintoma. Ele tem episódios, ele foi constante, teve intervalo entre esses episódios. Durante esses episódios, houve aumento de volume local, edema. No tópico 7, a gente vai avaliar, isso é muito importante para nós, né? Quais são os fatores que diminuem esse sintoma? O que você faz que diminui esse sintoma, né? Você se deita e melhora? Você fica em pé, melhora? Você faz exercício, melhora? Ou o exercício piora? E aí a gente vai observar o tópico 8, que são os fatores agravantes. Ficar sentado muito tempo no trabalho piora. Deitar de barriga para cima piora, tá? Então a gente vai avaliar fatores atenuantes e fatores agravantes. No tópico 9 do decálogo, né, do relatório sintomatológico, a gente vai avaliar a relação com as funções orgânicas. Pessoal, existem dores, né, na região da pele que são de origem de órgãos profundos, né? Nós temos, por exemplo, uma dor retroesternal, que é descrita assim, retroesternal, que pode ir para o pescoço e para todo o membro superior esquerdo. Essa dor é uma dor de origem cardíaca, tá? Então, ela tem relação com funções orgânicas, com a função do coração. Outro exemplo é a dor lombar, que tem origem nos rins. Então, existe uma dor que o paciente relata abaixo das últimas costelas, na região posterior, né, do tronco, e essa dor é na região dos rins. Ela é uma dor lombar, mas não é de origem muscular, é de origem renal. Preciso que a gente fique atento para fazer o diagnóstico diferencial, tá? E as manifestações concomitantes. O paciente pode me relatar o seguinte: eu senti tanta dor que a minha mão ficou suando, eu fiquei gelado. Então, são manifestações concomitantes da dor. Eu tenho tanta dor de cabeça que eu tenho até vontade de vomitar. Manifestações concomitantes, tá bom? Explorar esse relatório sintomatológico é muito importante na história da condição de saúde. Além disso, quero ressaltar para vocês aqui que como nós, na fisioterapia, nos preocupamos muito com as atividades que o paciente realiza, né? E com o envolvimento social dele, né? Com a participação social dele, nós devemos, nesse relatório sintomatológico, acrescentar perguntas como: o que você deixou de fazer após o início dos seus sintomas? Por quê? Porque a resposta a essa pergunta vai nos direcionar para as limitações das atividades, né, que o sintoma proporcionou. O que você gostaria de fazer novamente após a sua plena recuperação? Também,
com a resposta a essa pergunta, nós conseguimos identificar a dimensão da limitação das atividades e da restrição na participação social desse indivíduo por causa da condição de saúde. Vocês podem, inclusive, falar com eles. Me digam 3 coisas que você deixou de fazer após o início dos sintomas. Ou 3 coisas que você gostaria de fazer novamente, tá bom? Isso ainda na história da condição de saúde. E aí, pessoal, é importante a gente identificar a diferença, né, quando a gente está estudando sinais e sintomas, as queixas dos pacientes, o que são sintomas e o que são sinais. Sintomas são alterações da percepção normal que uma pessoa tem do seu próprio corpo, do seu metabolismo, de suas sensações, podendo ou não consistir em um indício de doença. É uma queixa que o paciente relata. Ele relata e só ele consegue percebê-la. Eu não consigo mensurar. Então, o paciente relata cansaço, fadiga, falta de ar, é um sintoma. Dor é um sintoma também. Já sinal é uma alteração percebida ou medida por uma outra pessoa, geralmente um profissional da saúde, com ou sem o relato do paciente. Então, eu estou avaliando esse paciente e eu vejo um hematoma, uma hiperemia, isso é um sinal. Eu vou lá e mensuro com o termômetro a febre, isso é um sinal, tá bom? Aí, prosseguindo nas etapas da anamnese, a etapa 3, a gente vai investigar os antecedentes pessoais. Nessa etapa, eu questiono por outras condições de saúde que o paciente tem, que não podem nem o incomodar agora, mas a gente precisa investigar. Por exemplo, se ele tem hipertensão, diabetes, problemas visuais ou auditivos, incontinência urinária, problemas respiratórios ou alergias, câncer, se tem doenças cardiovasculares ou já teve infarto agudo do miocárdio, se já passou por outras cirurgias ou outros tratamentos, tá? E se já sofreu alguma queda. Isso eu investigo em antecedentes pessoais. A outra etapa da anamnese são os antecedentes familiares. O que eu quero investigar aqui? Aqui eu quero investigar condições de saúde típicas de padrão hereditário. Para mim, importa essas informações em relação às condições de saúde que ele tem na família, que tem alguma influência, ou poderão ter alguma influência de padrão hereditário nele. Então, questionar sobre doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como obesidade e diabetes, o câncer, cefaleia, doenças neurológicas, né? Se a gente está investigando algum fator genético, neurológico, tá bom? O outro tópico da anamnese são os hábitos de vida. Muito importante para nós investigar a rotina do paciente, o que é que ele faz em cada momento do dia, se ele é tabagista, se ele usa álcool, né, que é o etilismo. Investigar, pessoal, quanto de álcool ele usa, né, na semana, ou quantos cigarros ele fuma, sejam bem específicos nessa investigação. Quais são os hábitos nutricionais? São hábitos saudáveis? A ingestão de líquido, né? Se é adequada no dia, né? A gente tem essa informação, a gente sabe que o indivíduo tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Se ele pratica atividade física, qual tipo de exercício, quantas vezes na semana, né? Em alguns casos, a anamnese fisioterapêutica, por exemplo, em relação à saúde da mulher, nós precisamos investigar aspectos sobre a sexualidade. É importante também investigar os hábitos de sono, quantas horas dorme por dia. Nós temos relações já na literatura entre dor lombar, por exemplo, e insônia. Então, é muito importante investigar o hábito, né, do sono. A gente também vai investigar, né, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais desse indivíduo.
Então, dividi aqui para vocês em condições socioeconômicas, seria o padrão da habitação, né, se ela é própria ou alugada, se ela é insalubre, né, se ela é adequada ao número de indivíduos da família, o acesso a serviços de saúde, se tem plano de saúde privado, se usa o SUS, as pessoas que o assistem, né, ou quem mora na casa, quem divide a renda, qual a renda familiar, se é aposentado, se tem um trabalho, se esse trabalho possui vínculo com a Previdência Social, se trabalho é autônomo, como é essa relação de trabalho. Também precisamos investigar as condições culturais do nosso indivíduo, a escolaridade, né, o grau de escolaridade, as crenças e tradições desse indivíduo, a religiosidade, tá? Precisamos investigar também a vida conjugal e o relacionamento familiar. Se é casado, se tem cônjuge, é viúvo, se é solteiro, se tem apoio familiar, se tem filhos, pais, irmãos, cuidadores, amigos, tá? Esse relacionamento é importante para a gente investigar o apoio que esse indivíduo tem para a sua recuperação. Também vamos investigar na anamnese os medicamentos que o paciente usa. O que é interessante saber aqui? A gente precisa saber quais são os medicamentos que ele usa, escrever esses medicamentos, se eles têm, quais os efeitos dessa medicação, e a gente precisa saber se esse medicamento é um facilitador ou barreira. Isso a gente investiga pelo que o paciente nos relata e também pelos efeitos colaterais que esse medicamento tem. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente que tinha hipertensão arterial, né? E ela usava medicação para hipertensão. E ela chegou para ser atendida várias vezes, né? Foi recorrente isso. A gente avaliou a pressão dela e ela estava com pressão alta. E eu perguntei para ela, mas você não usa medicação para pressão? Ela falou, eu uso. Mas o remédio que o médico me deu para colocar debaixo da língua me deixa muito tonta. E eu não consigo pegar o ônibus para vir para a fisioterapia. Então, naquele contexto, o medicamento para reduzir a pressão arterial estava sendo uma barreira para a realização da fisioterapia. Nesse contexto, é muito importante que eu saiba isso, porque muitos médicos trabalham em parceria conosco, né? E dar esse feedback é importante. Nesse contexto, reencaminhar o paciente para o médico para fazer a reavaliação da medicação é importante. Muitas vezes é muito tranquilo isso. O médico troca a medicação e adequa, né? Os pacientes têm esses efeitos colaterais reduzidos. Então é importante a gente saber sobre isso. Existem efeitos colaterais de medicações que os nossos pacientes usam que a gente precisa conhecer e que podem ser barreiras para o tratamento também. Por exemplo, existem remédios que eles ocasionam desequilíbrio. Existem pacientes que tomam remédio para hipertensão, que são diuréticos também, e ele precisa ir várias vezes ao banheiro ao longo da sessão. Existem medicamentos que ocasionam efeitos hipnóticos, sedativos, que podem levar a quedas, então preciso considerar isso, tá? E anotar esses efeitos colaterais possíveis na minha ficha de anamnese. Outros registros que a gente pode fazer na ficha, né, não são, na verdade, a anamnese, mas a gente pode fazer na ficha, são registros dos exames complementares que o paciente já fez. Então, muitas vezes, eles trazem para nós, ou a gente pede para eles trazerem os exames complementares, o que é interessante saber em relação a eles. Quais foram os exames que o paciente fez, o tipo do exame, tomografia, ressonância, raio-x. Além disso, porque isso só, gente, não é suficiente. A gente precisa descrever o laudo do exame e, muito, muito importante, a data que ele foi realizado. Nós estamos falando, muitas vezes, de processos que cicatrizam, consolidam. Então,
Se eu avalio um raio-x que tem uma fratura, mas esse raio-x é de 3, 4 anos atrás, eu tenho que considerar que essa fratura já está consolidada. Tudo bem? Então, é muito importante registrar o laudo, mas também a data que esse exame foi realizado. Pessoal, então, eu queria dizer para vocês, deixar essa frase aqui no final, né? Que é uma frase de Nelson Mandela. Sempre parece impossível até que seja feito. Então, uma avaliação bem feita, né? Ela, às vezes parece impossível, mas a gente vai treinar, praticar, fazer, estudar, compreender, estar atento a todos os detalhes e é possível que uma avaliação perfeita seja feita, tá? Com a prática vocês vão melhorar e vão fazer cada dia melhor, tá bom? Queria agradecer a vocês por terem me assistido até aqui, tá? Queria dizer, se vocês gostaram dessa aula, que vocês curtam, deixem seus comentários, compartilhem, sigam o canal também, tá bom? E que vocês assistam às próximas aulas e os outros materiais que eu vou deixar aí para vocês, tá? Um beijo, tchau!